Antes vamos cantar só esse refrão, transforma-me. Assim suave como está. Transforma-me, liberta-me, Restaura-me, oh, vivifica-me, liberta-me, envolve-me, repousa sobre mim. vem. E enche esse lugar. Abra sua Bíblia no livro dos Números de Israel. Números 13, capítulo 13, versículo 30. Números, capítulo 13, versículo 30. Abriram? Essa tradução aqui está diferente da minha. A minha tá na tradução NVI. Tá certo? Vamos lá. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Amém? Leiam, por favor, repitam comigo, que eu quero basear nessa tradução. Repitam comigo. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Agora leiamos Romanos capítulo 8. Versículo 37. Aleluia. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores. Por meio, eu vou tirar o pronome daquele e vou colocar por meio de quem? Por meio do Senhor Jesus, que nos amou. Amém? Glória a Deus. Repitam comigo: Espírito Santo, eu quero ouvir a tua palavra. Pastoreia-me nesta manhã. Fala-me ao coração. Ministra-me. Em nome de Jesus. Amém. Quando terminar a mensagem, nós vamos ter um momento de adoração. Amém? Pode se sentar, tome seu lugar. Glória a Deus. Amém? Desde sexta-feira que estamos, sexta-feira retrasada. Então o Senhor nos deu uma palavra. Quinta-feira fez 8 dias. E desde então o Espírito Santo tem ministrado no meu coração. Quando eu vou ao lugar secreto, ali só Ele ministra o meu coração aí. Então vamos segui-lo. Então na sexta-feira eu falei sobre o coração de Caleb. Sexta-feira fez 8 dias. Foi a última sexta-feira de março, dia 29. Falei sobre o coração de Caleb. O coração de Caleb era um coração que não acompanhava o coração dos outros. O coração de Caleb era um coração que estava conectado com Deus, alinhado ao propósito de Deus. É ser diferente, não? É ser diferente para fazer a diferença. No domingo de manhã, eu mostrei que Caleb
ele teve fé no que Deus disse. Ele acreditou, mesmo tendo passado pela terra de Canaã durante os 40 dias da expedição, da missão. 40 dias, foram 12, e eu mostrei que eram líderes de peso, não eram quaisquer líderes. Quando Deus ordena a Moisés, o Espírito Santo ordena a Moisés a falar e separá-los, separou 12 príncipes. Eles eram pessoas de influência nos seus clãs. Eles tinham tanta influência que alcançaram influenciar mais de 1 milhão de pessoas com um relatório negativo. E em meio a essa turbulência de incredulidade, Caleb se levanta porque acreditou em Deus e seu coração estava alinhado com Deus para cumprir o propósito. Você nasceu para um propósito. Nós nascemos para um propósito. Se aos olhos das pessoas é pequeno, é propósito. Se aos olhos das pessoas é grande, para Deus é propósito. É pequeno, para Deus é propósito. É grande, para Deus é propósito. Ele teve fé. No domingo à noite, eu falei para vocês que Caleb, ele falou. Então, quando ele fala, suscita uma ira. Então, eu falei do opositor. Então, o opositor se levantou contra Israel no meio de Israel. O opositor não se levantou fora. O opositor se levantou dentro. E aí houve uma manifestação opositora para impedir Israel de entrar em Canaã. Canaã era o propósito. E queria impedir Israel de entrar. Levantou-se o opositor. E aí eu dei o tema do mês de abril, derrubando os nossos gigantes. Amém? Esse mês cai por terra, em nome de Jesus. E quarta-feira eu segui falando sobre vencendo a oposição. Eu mostrei que Caleb, ele venceu a oposição do tempo. Pelo fato de estar com o seu coração alinhado com Deus, pelo fato de estar com o seu coração cuidando da promessa em fé, ele esperou 45 anos. E nós falamos tanto de Abraão, que esperou 25 anos, e o Espírito de Deus registrou um homem segundo o seu coração, chamado Caleb. E ele esperou 45 anos para que a promessa se cumprisse. Ele não era brasileiro. Brasileiro é imediatista. E nesse tempo que estamos vivendo de tanta ansiedade, preocupações com o futuro, preocupações com comer, com beber, com vestir, que Jesus disse em Mateus capítulo 6, não se preocupem com os problemas que estamos enfrentando, as batalhas que estamos vendo, o mundo como está, esse tempo de ansiedade. Caleb esperou 45 anos. E tem um adendo aí. A terra que lhe foi prometida, que era Hebron, quem habitava lá? Os gigantes. Aleluia. Amém? E Caleb entrou nesta terra. Ele não teve medo de enfrentar os gigantes. E hoje, eu quero compartilhar com os irmãos sede para vencer, garra, vontade. Caleb fez parte de uma geração que valorizou a vontade de Deus. E parece que falta exatamente isso na vida de algumas pessoas.
não se preocuparem com sua vontade. Preocuparem-se com a vontade de Deus, afinal de contas, somos cristãos, nos convertemos, entregamos nossa vida ao Senhor Jesus. Ele é Senhor, Rei, soberano, todo-poderoso. Ele governa tudo e todos. Ele não pode governar a sua vida. Caleb valorizou a vontade de Deus. Caleb valorizou a palavra de Deus. E Caleb valorizou a unção do Espírito de Deus. Eu não vou detalhar esses 3 passos, porque eu já falei isso domingo de manhã. Caleb fez parte de uma geração que decidiu vencer. Em um ambiente de guerra, Caleb se levantou para conquistar. Enquanto 10 da missão desistiram, 2 resistiram, persistiram. Esses são verbos que você vai ter que conjugar. Resistir, persistir. Os tempos são difíceis. A igreja do Senhor vai precisar conjugar esse verbo. Em meio à incredulidade, à murmuração, ao medo que pairou no coração de 10 homens e foram influentes na vida de milhões de pessoas, Deus encontrou Caleb e Josué, e quero falar sobre Caleb, quando muitos desistiram. Quando muitos disseram, não vou mais, não dá mais. Por quê? Porque essa luta, porque essa batalha, porque essa guerra. Você tem que entender que Deus é soberano. Deus é soberano. Em 2014, eu estava no congresso, na Colômbia, e o pastor Ricardo falou, hoje morreu um general de Deus na República Dominicana, aos 94 anos, pregando todos os domingos pela manhã, saudabilíssimo, vigoroso, mas naquela manhã, pregando, desfaleceu-se. Um homem que desbravou a República Dominicana, que ganhou milhares de pessoas para Jesus. E aí o pastor soltou uma palavra que eu guardei. Não se questiona nem as permissões e nem as decisões de Deus. Ele é soberano. Deus decidiu que Israel tinha que expulsar seus adversários para tomar posse da terra. Persistir e resistir é a característica de quem irá tomar posse da terra, posse do que lhe está proposto. Números 13 e 14, nós vemos 2 quadros: o quadro dos que desistem e o quadro dos que persistem. Qual a diferença? Repitam comigo: vontade, garra, sede, fé para vencer. Abrindo parêntese, todos os seus obstáculos que você enfrentou até hoje, e eles não foram removidos ainda, você tem que analisar dentro de você, se dentro de você há vontade de vencer. Você já alcançou o seu ápice, o seu limite? Você já entrou em plenitude de conquista? E se ainda não entrou, você não pode perder a vontade, a garra para vencer, a fé para conquistar. A Bíblia revela de capa a capa um Deus que nunca perdeu. Digam comigo: Deus nunca perdeu. Nunca.
Deus nunca perderá. Digam comigo, Deus nunca perderá. Se Deus é Deus, e Deus faz grandes obras, Joel 2:21. Caleb teve uma postura, uma posição, ele posicionou-se alinhado com Deus, passou a pensar o que Deus pensava, assumiu a postura e a posição, não se intimidou. Caleb fez a diferença porque sua fé estava firmada no que Deus fala, no que o Espírito Santo tinha proferido sobre Israel, desde o dia em que proferiu para Abraão, que daria uma terra que mana leite e mel. Então, para o lado prático da fé, porque fé sempre vencerá. A fé nunca é derrotada. A fé não é teoria. A fé não é prática. A fé é um exercício. Digam comigo, a fé não é teoria. A fé é prática. A fé é um exercício. Fé é coragem para vencer. Fé é vontade para vencer. E fé é garra para vencer. E se nós não queremos problemas, vamos orar para Deus nos guardar. Vamos pedir a Ele, Senhor, adiante nosso tempo. Porque Jesus falou em João 16:33 que no mundo teríamos aflições, mas temos que ter bom ânimo, diga fé. A fé não se intimida diante dos desafios. O desafio de Caleb foi dentro do seu próprio povo, dentro da sua própria nação, o que ele ouviu. Porque o opositor, o inimigo das nossas almas, ele não se opõe apenas no que ele faz. A sua oposição é pelo que ele fala. Porque ele sabe que nós cremos pelo que Deus fala. Romanos 10:8 diz que a fé vem pelo, 17, a fé vem pelo e ouvirá. Então Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:8 diz, porém que se diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu. Que palavra é esta? A palavra da fé. O que é que havia em Caleb? Fé. Vontade de pisar na promessa, na terra que Deus lhe prometeu. Não há obstáculos para quem crê, obstáculos intransponíveis. Em Deus, Caleb disse uma declaração, ele disse, é certo que venceremos. Ele olhou para o futuro. Paulo, o apóstolo Paulo disse em Romanos 8:37, somos mais que vencedores. Repita comigo, subirei, tomarei posse da terra, é certo, sou mais que vencedor. Aleluia. Aleluia. Nesta vida, não é suficiente saber, porque o reino de Deus não se move apenas pelo conhecer. O reino de Deus se move por fé. E quando você medita na palavra, escuta a palavra, estuda a palavra, cresce na palavra, esse conhecimento tem que ser traduzido em fé. Então, o conhecimento é a parte teórica, mas fé é a parte prática. Ler que Jesus, por exemplo, curou 10 leprosos, é o conhecimento. Recebi o conhecimento de que Jesus curou 10 leprosos, então ele cura. Ler que Jesus ressuscitou a Lázaro 4 dias, já havia morrido, me mostra que Jesus ressuscita os mortos. Vê o apóstolo Pedro, lê o apóstolo Pedro pregando e quase 3.000 almas se convertem de uma única vez,
me mostra, me dá ao conhecer de que Jesus, Ele salva. Ele pode salvar 3.000 pessoas de uma só vez. Ele tem poder para isso? Ele pode fazer isso. Mas o conhecimento sem fé não atua. O apóstolo Paulo disse: a letra mata, o Espírito gera vida, e fé não é da letra, a fé é do Espírito. Então eu tenho o conhecimento, e isso não é suficiente. É necessário crer. Também é necessário praticarmos o que cremos. Então eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura. Eu creio que a morte de Cristo foi a morte da minha natureza caída, e a ressurreição do Senhor Jesus foi a geração de uma nova vida. Eu sou uma nova criatura, amém? Graças a Deus, só eu. Ah, você também? Amém. Nós somos novas criaturas, nascemos de novo, morremos para e nascemos de novo para Deus em Cristo Jesus. Quem habita em nós? O Espírito Santo. Então eu sou nova criatura, mas se eu tenho esse conhecimento e não creio, não há novo nascimento, não há morte. Eu tenho conhecimento, mas não creio, não há morte. A fé irá operar a morte do meu homem velho. A fé irá operar a morte do meu eu. Não existe conhecimento sem prática. Não adianta estudar medicina e não colocar em prática. A medicina ensina como praticar. O direito ensina como praticar. E suas áreas, aí vai. Não basta saber o que Jesus fez por mim. É necessário praticar o feito do Senhor Jesus por mim. No dia em que eu encontrei Jesus, Ele me entregou o seu feito na cruz do Calvário para que eu o pratique. E muitos venham a Ele através da minha prática. Então eu nasci de novo pelo que ouvi, o conhecimento que gerou fé no meu espírito, porque a palavra gera fé, e eu criei. E a fé me moveu a agir. Fé nos move. Fé exige ação. Caleb, nesta geração, viveu anos à frente dos que estavam ali, porque viveu pelo que creu. Ele soube, conhecimento, da promessa que o Senhor havia feito a Israel. Ele tomou posse, ele creu. Ele tomou a promessa em fé e declarou: subiremos, tomaremos posse da terra, é certo que venceremos. Aleluia! Aí é diferente. E não só saber, não apenas conhecer, mas colocar em prática. Saber, conhecer, a promessa agitou, gerou, produziu fé em Caleb. Quando Caleb ouviu a promessa, quando Caleb recebeu a promessa, ele decidiu andar com a palavra. O que eu disse aqui para vocês, correr com a palavra. Essa corrida é a corrida da fé, a carreira da fé. Caleb teve vontade de vencer. Ele olhou, ele viu a terra, ele contemplou o que Deus havia prometido, e ele sabia que tinha oposição. Os gigantes estavam lá. Era necessário lutar e guerrear. Era necessário batalhar, era necessário ir lá. Mas ele não temeu, por quê? Porque ele creu no Deus que prometeu e que é poderoso para cumprir. Caleb teve garra para vencer. Garra. Se queremos vencer, temos que ter garra. Garra é fé. Onde você quer chegar não é fácil.
Onde você chegou não foi fácil. Mas onde você quer chegar não é fácil. Vai exigir anos de estudo, talvez, anos de trabalho, anos acordando cedo, anos dormindo tarde, anos de esforço. Se for uma enfermidade, talvez dias, meses, anos de tratamento. Se for um problema financeiro, talvez dias, meses e anos para equilibrar as finanças. Se for um problema familiar, talvez dias, meses e anos para corrigir as falhas. E se lhe faltar vontade de vencer, e se você não tiver garra, fé, os pensamentos de derrota virão, o próprio adversário vai falar, como ele falou, através daqueles 10 homens, não poderemos subir, seremos esmagados, eles são mais fortes, os filhos de Enac estão lá, os filhos de Cisar também. E se você começar a pensar que não pode, não consegue, não tem, não vai acontecer, e se você não tiver coragem para vencer, para conquistar, o Espírito de Deus procura este tipo de pessoas para lhes entregar responsabilidades grandiosas. Às vezes é possível discernir que faltem muitos crentes no Senhor Jesus. Preste atenção. Vontade para vencer o pecado. O pecado, ele é vencido em Cristo. Em Romanos capítulo 6, versículo 14, o Espírito de Deus registra: porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Vencer o pecado, dizer não ao pecado. Quem nasceu de novo tem essa garra, essa vontade. Eu quero tomar o exemplo de Caleb, porque os demais a maioria foram com os 10. E se nós tomamos como exemplo hoje o mundo, a maioria vai com o mundo. Então nós que estamos separados em Jesus, temos que aprender a dizer não ao pecado, às ofertas. Não. Essa palavra tem que ser usada. Não. Não ao pecado, não à deslealdade ao Senhor, não à deslealdade ao seu plano para a minha vida, não à deslealdade à sua palavra. Vontade para vencer o pecado. Eu não posso acreditar em uma pessoa que teve uma experiência de salvação, em que ela vive uma vida de pecado. Você pode ter todos os bens nessa terra, todos os bens nesta terra, e viver uma vida dúbia. Na igreja você é crente, lá fora você é demasiadamente ímpio. Fé falta aos crentes no Senhor Jesus, falta essa garra, essa vontade. Em alguns a gente vê isso, vontade para vencer o pecado. Em outros falta fé para vencer o mundo. Não pense que você vai vencer o mundo pelo que você usa, pelo seu uso e costume, não. A Bíblia mostra como vencemos o mundo. Em 1 João capítulo 5, versículo 4, o Espírito Santo deixa registrado: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A minha fé em Jesus, a
A minha fé no Jesus que morreu e ressuscitou. Não foi o Jesus que ficou cravado na cruz. Ele está vivo, assentado à direita do Pai. Fé para vencer as coisas deste mundo. Fé para vencer as turbulências do mundo. Fé para vencer os problemas que surgem, que atacam a minha pessoa, atacam a minha família, atacam os que estão ao meu redor, atacam os irmãos que estão em Jesus. Fé para vencer o mundo. Fé para vencer o que no mundo há. Fé. Alguém tem que te encontrar, as pessoas precisam encontrar em você uma palavra de fé. Não é uma palavra positiva, não é uma palavra só otimista, é uma palavra de fé. E uma palavra de fé nem sempre ela é positiva, é uma palavra de coragem, de se levantar e mostrar que esse problema é real. Há uma realidade na fé, ela não desconhece o problema. A fé reconhece, sim, há um problema aqui, há uma batalha aqui, mas em Cristo sou mais que vencedor. Aleluia. Eu ouvi um grande homem de Deus dizer: eu posso morrer doente, mas eu vou morrer crendo na cura. Isso é fé. Se pode se ver que falta em muitos crentes no Senhor Jesus garra para vencer Satanás. O opositor se levantou, conseguiu influenciar mais de 1 milhão de pessoas, mas não conseguiu influenciar um homem cheio de fé, Caleb. E para vencer Satanás, não é só levantar a mão, orar, chorar, garra. Exercício da palavra, exercício da autoridade. Lucas 10:19, eu vos dei a autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nenhum dano vos será causado. Garra, garra para vencer, garra para olhar o opositor e enfrentá-lo em nome do Senhor Jesus. Aleluia. E aí pegar a Bíblia e fazer da Bíblia um recital de positivismo. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Não é só confissão vaga. Não é, irmãos, fé do Espírito. Eu tenho dentro de mim uma convicção. Eu não vou em qualquer nome. Davi diante de Golias: você vem a mim, assim eu vou a você em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Isto é uma realidade. É uma realidade. Quem habita em nós é maior do que aquele que está no mundo. Garra. Garra para vencer as trampas de Satanás, garra para vencer as batalhas que ele levanta, garra para vencer os ataques, garra para vencer as enfermidades, garra para vencer as batalhas financeiras, garra para vencer as batalhas conjugais, familiares. Tempo de garra, vencer, vencer. Somos mais que vencedores por meio de Jesus que nos amou. Ou você nunca escutou um testemunho de que Jesus fez a diferença na vida de uma pessoa que teve garra para vencer? Garra para vencer. Ah, não dá, impossível isso. Isso não é fé. Isso não é fé. E não adianta ter um recital de confissão, pegar a Bíblia e liberá-la ao ar. É aqui, dentro de mim, eu falo o que eu creio. Lucas capítulo 6, versículo 45. O homem bom, do bom tesouro que há no seu coração, fala o bem. E o homem mau, do mau tesouro que há no seu coração, tira ou fala o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Coração fala. Coração. Ele transmite as palavras que estão saindo por aqui. E Deus encheu Caleb de fé, e fé tomou posse. Caleb tomou posse da promessa e falou: subiremos, tomaremos posse da terra. É o que, filho? É certo que
venceremos. Aleluia. Amém. Ontem estávamos lá almoçando e eu falando para minha sogra a palavra. E aí eu declarei: subirei, tomarei posse da terra. Eu olhei para ele e o restante, filho, ele disse: é certo que venceremos. Amém. Pois é assim: subirás, tomarás posse da terra, já é certo, você é mais que vencedor. Aleluia. Veja que isso não é uma palavra. Deus não está, digamos, alimentando sua alma com positivismo. Ele está dizendo o que é. A Bíblia é fato. Há um fato: em Cristo somos mais que vencedores. Tem batalhas? Muitas. Aprenda a descansar, porque a fé descansa. Diga para quem está ao seu lado: aprenda a descansar, porque a fé descansa. Você não vê Caleb murmurando. Você vê os 10 murmurando. Caleb não disse: mas Deus, porque o Senhor nos envia para enfrentar os gigantes? Caleb disse: nós subiremos. Caleb não viu obstáculos. É possível ver em alguns crentes que lhes falta fé para vencer as batalhas. O que é que me dá fé? O que me dá fé é a comunhão com a palavra. Se a fé vem pela palavra, quanto menos palavra, menos fé. E aqui eu não estou falando de religiosidade, porque graças a Deus o Senhor nos libertou do espírito de religiosidade. Por mim não tinha nem o nome de igreja aí na frente. Tinha nada aí. Aqui é um corpo, o corpo de Jesus. Somos um corpo com o Senhor, corpo com os irmãos das outras igrejas. Isso não precisa disso. Nós somos nascidos de novo, isso é suficiente. Somos nova criatura. Menos palavra, menos fé. Onde conquistamos fé? No lugar secreto. Como pode um pastor ser pastor se ele não passa 30 minutos no lugar secreto? Se ele vai pastorear o seu rebanho com um sermão que tirou do Google, ele não ouve o Espírito dentro dele, porque não conhece o Espírito Santo como uma pessoa. Como vencer as batalhas? Como ter fé para vencer as batalhas? Comunhão, intimidade com Ele. Comunhão, busca. O apóstolo Paulo disse em Romanos 8,31: que diremos à vista de todas estas coisas? É uma pergunta. Está aí. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é, quem será? Não é aquela história: se mexeu com um crente ou morre, ou se converte ou se muda. Está lá a vizinha lá da minha avó até hoje. Era menor, convertida, adolescente. E aí tinha esse ditado. Ele disse: olha, vamos orar, porque mexeu com crente, ou morre, ou se muda, ou se converte. A mulher não morreu, não se converteu, nem se mudou. Essas são as mandingas, né? Mande para 10 pessoas, você será tremendamente abençoado. Ainda tem lá embaixo: se você não mandar, você não crê em Deus. Isso não é fé, não é? Que diremos à vista de todas estas coisas? Observe que ele está falando de coisas, situações que irão acontecer, que ele descreve a partir do versículo 34. Quando ele chega no versículo 37, Romanos 8:37, vamos ver? Vamos ver o 34, vamos lá. 34. Quem é que... 33 então, vamos lá.
Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. O 34. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por quem? Verso 35, leiam. Pronto. Aí eu fico pensando, porque Paulo refere-se no versículo 31 a essas coisas. Angústia, não, pode deixar aí. Angústia, perdão, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. E aí eu olho para o crente brasileiro, irmão, e eu vejo negando as lutas, negando as batalhas, negando as guerras. E eu olho para a envergadura do apóstolo Paulo, no lado espiritual do Paulo, e olho para a envergadura dos crentes brasileiros, não se compara, né? E esse homem aí que conheceu Jesus, foi até o terceiro céu, ele disse: quem vai nos separar do amor de Cristo? A tribulação, ele cita as coisas. Versículo 36, é esse aí? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte, somos reputados como ovelhas para o... Jesus não disse: eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos? Versículo 37, leiam por favor, bem forte. Diga para quem está ao seu lado: esse aí é você. Diga para quem está ao seu lado: o Espírito Santo está falando sobre você. Em todas estas coisas. Volte lá. 35, 36. 6. O 5. Vamos lá. Diga para quem está ao seu lado: o Espírito Santo está falando sobre você. Você está em tribulações? Tempo de angústia? Está sendo perseguido? Tem fome? Nudez? Você sofre perigo por causa do Evangelho? Perigo de morte? Paulo está falando isso. Você é mais que vencedor. Caleb tinha uma certeza dentro dele. Essa certeza nós temos que tê-la dentro de nós. Que o que você está passando hoje não é o seu fim. Suponhamos que o seja. É a última batalha da sua vida. E agora? Você recua na fé? Abandona Jesus? Murmura contra Jesus? Critica Jesus por causa da luta? Ou você vai encarar? O escritor dos Hebreus disse: porque eles viram como que uma sombra o céu que lhes estava preparado, a esperança era muito maior. Você vai voltar atrás? Por causa dessa batalha? O seu Deus não pode resolver para você? Você será tão covarde ao ponto de abandonar a fé em Jesus? Caleb não foi covarde. Ele não temeu os gigantes. E olha que na época de Caleb era espada, escudo e tome o trem para cima. E hoje nós enfrentamos um inimigo invisível. Enfrentamos as dificuldades da vida que são normais, naturais. A Bíblia está cheia de exemplos. Jó perdeu tudo. Paulo foi perseguido. O Senhor Jesus foi crucificado. Ele não merecia. E Ele permitiu. Deus permitiu. Para que nós pudéssemos aprender o que é fé. Fé não é o filme que está no cinema Shazam. Fé não é mágica. Lucas capítulo
13, o Senhor Jesus fala o que é fé. É a mulher que vai todos os dias falar com o juiz: julga a minha causa. Perdão, Lucas 18. Julga a minha causa. Julga a minha causa. Julga a minha causa. Isso é fé. Ela ia lá, julga a minha causa e voltava sem a causa resolvida. Ela ia lá e julga a minha causa e voltava sem a causa resolvida. Ela manteve-se em fé. Ela tinha certeza, a justiça na terra iria resolver. E o Senhor Jesus disse: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite? Persevere, o Senhor te fará justiça. Saia daqui nesta manhã com uma certeza: Deus vai julgar suas causas, Ele vai dar o decreto. Eu não sei como é que você quer, assim. Olha aí, tá vendo? Olha. Mas porque tem gente que só crê se o pastor Marshall canta. Deus está sentado no seu trono. Ele disse: eu introduzirei Israel em Canaã. Caleb disse: eu creio. 10 espias se manifestaram e disse: não tem como. Ele disse: vamos subir. Aleluia. Houve fé em Caleb. Tinha oposição, isso é fé. Tinha batalha, tinha fé. Tinha guerra, tinha fé. Tinha gigante, tinha fé. Aleluia. Até o microfone aí está ungido. Ao ouvir aquele relatório, olha só, eu chamo aquele relatório de relatório vergonhoso, cheio de incredulidade. Tomé estava ali. Levanta-se Caleb, tomou posição, revelou vontade, garra, fé. Subiremos. Ninguém deteve. Tomaremos posse da terra. Pelo espírito de fé que havia em Caleb, ele ia sozinho ele derrubava aquele povo. Ele disse: Senhor, agora. Pronto, aí Deus desbaratava, como fez com Asa e como fez com Josafá. Deus. Quem derrotou os inimigos de Josafá? Deus. Quando 1 milhão de soldados etíopes estavam vindo contra Asa, ele olhou do monte More e disse: olha, eu não posso lutar contra esse povo, Senhor. O exército de Asa era 360 mil. Vinha mais de 1 milhão de soldados etíopes. E Asa disse: ao Senhor pertence dar vitória a quem quer. A quem quer. E 1 milhão de soldados morreram sem Asa usar uma espada. Você calculou não? Calculou não? Alô? Alô? Hã? Ao Senhor pertence dar vitória a quem quer. A igreja está em Cristo. A igreja, Deus deu vitória. Aleluia. Essa vitória se revela em nossa vida. Romanos 8:37, que diremos? 37, perdão. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio de Jesus que nos amou. Então eu vim aqui nesta manhã falar mais uma vez. Suba. Tome posse da terra. Aleluia. Agora já não mais como Caleb, porque Caleb não estava em Cristo, digamos assim, por não conhecer o Evangelho. E em Cristo já foi feito, já está realizado. Então ele disse: venceremos. E no Novo Testamento Cristo já realizou.
Então hoje é certo, em Cristo já somos mais que vencedores. Amém. Aqui você já é. Diga, já o sou. É. Esse é o tempo da geração de Caleb. Geração Caleb. Os relatórios têm sido pessimistas, né? Batalhas para todo lado no mundo inteiro, uma pressão, uma guerra de ideias. Não faltam notícias ruins, mas uma geração se levanta e esta geração tem uma mensagem. E você faz parte dessa geração. E Deus nos dá uma mensagem: anunciarmos a este mundo: subiremos, tomaremos posse da Canaã celestial. É certo, em Cristo já somos mais que vencedores. Aleluia. Amém. Fique de pé em nome de Jesus. Diga para quem está ao seu lado: você tem uma mensagem. Suba. Suba. Qual o problema que está afetando sua vida? Esse problema é para você vencê-lo. Diga para quem está ao seu lado: você está enfrentando os problemas? Quaisquer que sejam, são nada para Deus. Suba, tome posse da terra. É certo, em Cristo você já é mais que vencedor. Fale para a pessoa, olho no olho. Não fale olhando para mim, fale para a pessoa, olho no olho. Diga: suba, tome posse da terra. É certo, você já é mais que vencedor. Olha, nos próximos dias vocês... Amém, pode aplaudir o Senhor. Glória ao Senhor. Amém. Essa sua reação espontânea já é fé dentro de você. Amém. Aleluia. Nos próximos dias eu vejo vocês aqui pela fé já dando testemunhos. Aleluia. Glória. Coisas portentosas. O que são coisas portentosas? Extraordinárias. Aleluia. Olha, o que o Espírito Santo fará para a glória do nome de Jesus é extraordinário. Amém. Vai cair sobre o Brasil uma nuvem de glória. Aleluia. Aleluia. Cairá sobre Pernambuco uma nuvem de glória. Amém. 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 Esta nuvem já está aqui. Amém. Aleluia. Glória a Deus.